por outro lado, nós temos algumas ilhas de excelência. Temos. Por exemplo, Banco Central, Ministério da Fazenda, o próprio Itamaraty, são lugares que criam uma burocracia, muito de gente comprometida, qualificada e sem esses vícios da burocracia. Como é que a gente pode aproveitar esses bons exemplos para, na verdade, espelhar uma reforma administrativa para falar assim, bom, por que nós não seguimos os bons exemplos da própria burocracia que existe no Brasil hoje? Existe, que é referência mundial. O Banco Central é um regulador hoje que é respeitado no mundo todo, Felipe, e que tem um corpo técnico que lançou o PIX, lançou o Open Finance, a gente vai falar sobre isso, mas, de fato, é um corpo técnico de excelência, mas que hoje sofre os impactos de uma crise fiscal, sofre os impactos da falta de recursos, de um modelo operacional que não sobra recursos para investir nesse capital humano que está lá, faltam pessoas, não tem concurso, ou quando tem concurso são poucas pessoas que são enviadas para lá. Então, a gente está justamente no outro ponto, né? A gente tem, sim, exemplos de grandes, né, corpos burocráticos muito eficientes, mas que hoje estão sofrendo justamente por um modelo operacional que, quer seja direto ou indiretamente, acaba impactando a operação desses, né, e desses órgãos que são de extrema relevância para o mercado financeiro brasileiro e, portanto, para a economia brasileira como um todo. E a gente fica dependendo de heróis que estão lá trabalhando, estão lá fazendo uma revolução tecnológica financeira, promovendo o Brasil lá fora, mas que estão cada vez mais com menos, né, estão sofrendo cada vez mais com esse modelo operacional que não ajuda no desenvolvimento desse corpo burocrático. O Roberto Campos Neto esteve aqui na entrevista com o Dávila e ele dizia que se não tivesse uma mudança na remuneração da carreira do Banco Central, toda hora ele estava perdendo gente para o mercado, porque você não consegue reter talentos, né? Então, como é importante essa valorização, inclusive, para remunerar melhor os bons servidores. Reter os bons servidores e oxigenar e trazer mais gente para a máquina. Então, isso é muito importante. E de fato, assim, chega uma hora que você começa a perder oxigênio nesses, né, também nesses órgãos. E a gente observa isso na CVM, observa isso no Banco Central, que estão nessa luta, inclusive, por um pedaço maior do orçamento que hoje sabemos... Infelizmente, tem muitos donos e acaba não sobrando justamente orçamento público para onde a gente realmente deveria estar direcionando. Aliás, o governo já anunciou que em 2027, 100% do orçamento vai ser para despesas correntes e benefícios, porque não há mais espaço para... Vai ser zero do investimento público e, inclusive, as emendas vão acabar, porque não vai acabar não sobrando dinheiro para as emendas parlamentares. Exato, porque a gente está num processo, né, de deterioração da capacidade de usar o orçamento como instrumento de gestão. Assim, na minha opinião, hoje o nosso maior gargalo, nossa maior prioridade deveria ser o resgate do orçamento público. O orçamento é um instrumento de gestão. Quando as pessoas têm seus orçamentos domésticos, os orçamentos das suas empresas, e elas sabem que é a partir do orçamento que você define prioridades, que você define eficiência, que você define o resultado. No Brasil, a gente tem um orçamento que está completamente refém de grupos de interesse, cada um tem o seu pedaço do orçamento. E isso vai consumindo qualquer margem de investimento, de praticar políticas que, de fato, impactem positivamente o desenvolvimento e o crescimento do país. Talvez isso seja o maior retrato da degeneração fiscal do Brasil, né? Tratar o orçamento como uma peça de ficção. O orçamento não é para valer, é atrasado, várias coisas você tira do orçamento para fingir que está atingindo meta. Exato. Esse descuidado com o orçamento é realmente uma coisa muito importante. Mas como é que a gente pode consertar isso? É apelar para um orçamento base zero? É fazer um orçamento impositivo? Como é que o orçamento pode se tornar uma peça central das preferências do país, de suas políticas públicas? Felipe, tem uma prática que também hoje é adotada nos países desenvolvidos todos da OECD, que é a prática da revisão de gastos, né? O chamado Spending Review em inglês. O Spending Review, o que ele faz? É quase um orçamento base zero. Ele exige que um grupo, né, o grupo que trabalha o orçamento em conjunto com todo o governo, então os ministros, as diversas áreas, primeiro, defina-se prioridades e que cada área, ao trazer a sua prioridade, ela tem que estar alinhada com o que é a prioridade que
a eleição definiu como as prioridades, né? Já parte daí, a gente precisa fazer um debate, né, prévio para saber justamente cada candidato quais são as suas prioridades. Mas a partir, né, na elaboração do orçamento, cada linha do orçamento é revista. As políticas públicas são avaliadas do ponto de vista do seu impacto e o que não gera impacto tem que ser descontinuado. O que não está alinhado com as prioridades, que são as prioridades que a população elege na eleição, né, na plataforma de governo que é vitoriosa, precisa ser revisto ou descontinuado. No Brasil, a gente não revê política pública, a gente não descontinua a política pública, na verdade, nem as avalia. E o que precisa é justamente partir daí. E esse processo de spending review nem se fala, nem se usa para cortar gastos necessariamente, mas para alocar de uma forma mais eficiente e alinhada com o que é prioridade. A prioridade é o quê? É reduzir a desigualdade? A prioridade é melhorar a educação? Vamos garantir que as políticas, não só o quinhão de dinheiro, mas as políticas que estão sendo desenhadas e implementadas, estão gerando esse impacto? Não estão? A gente precisa rever. A gente precisa tirar dinheiro de lá. Porque você vê, mesmo assim, ninguém tem dúvida que a educação é uma prioridade. Não existe dúvida, num país como o Brasil, se a gente não melhorar a qualidade da educação, principalmente a educação básica, a gente não vai sair do lugar. A gente está condenando gerações e gerações de pessoas, né, que têm menos oportunidade a terem menos oportunidade ainda e seus filhos menos do que eles e assim sucessivamente. Mas as políticas que nós temos hoje de educação, elas estão gerando esse resultado? Apesar de continuarmos aumentando o volume de recursos na educação. Então, não se trata de, não, vamos reduzir o volume, não se trata disso, mas vamos rever essas políticas, avaliar o seu impacto, ajustar o que precisa ser ajustado, e enquanto isso não acontecer, a gente não vai nem colocar mais dinheiro nem menos, mas vamos ajustar para que a gente olhe para o impacto e não necessariamente para o volume de recursos. E esse impacto tem a ver com o aprendizado do aluno. O aprendizado tem que ser isso. Exatamente. Não o dinheiro que se perde para sustentar a máquina da educação. Exato. Como é que o seu aluno está aprendendo ou não na ponta. E começa daí. Qual é o resultado que a gente está buscando? É o aluno sair ao fim da sua educação básica sabendo pelo menos português e matemática. E a gente sabe que nem aí a gente está, né?